Boa noite. Se vocês pensarem que eu estou nervosa, tripliquem. Inclusive, ontem eu briguei com o pastor Fábio, dizendo para ele, como assim? Que às 16 horas e 57 minutos, você me avisa que eu tenho que trazer uma palavra na manhã. Como assim? Eu não vou dormir à noite. Eu queria uma semana para me preparar melhor para esse dia. Ele disse para mim, pelo menos vai ficar dormindo sem dormir somente uma noite. Né? É melhor que a semana. E eu pensei assim, quando ele me mandou, eu abri só o texto que ele mandou, né, dizendo quem seriam os pregadores, né, da semana. E aí, quando eu abri, eu falei, Jesus amado. Aí eu já pensei num texto que falasse sobre oração. Estamos numa grande oração. Então, um texto que falasse sobre oração. E já me veio vários textos na mente, eu já comecei a folhear aquele negócio todo e tal. Aí, de repente, eu resolvi ler o restante da mensagem. Ele estava me sugerindo o texto e o tema. Não sei se isso foi bom, se foi melhor ou se foi pior. Mas, então, o texto sugerido para essa noite está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 18. Segunda Pedro 3, de 13 de segunda Pedro 3, 13 a 18. Segunda Pedro 3, 13 a 18. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos em seres achados por Ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Pai querido, nós nos colocamos, ó Deus, na presença do Senhor. Pai, que a palavra do Senhor lida nesta noite, nesta hora, ela venha de encontro, ó Deus, às nossas necessidades. Que ela fale, Deus, conosco. Que eu consiga, ó Pai amado, transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor transmitiu à minha vida nesse dia, Pai amado, nesta tarde. Pai amado, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, Pai, ministre as nossas vidas, ó Pai, para a honra, glória e louvor no nome do Senhor. Que o Senhor seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pedro escreve essa segunda carta já nos seus últimos dias de vida. Sabemos disso quando voltamos lá no início da carta de Pedro, lá na segunda Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele afirma que
ele já estava próximo à sua morte. E ele escreve essa carta aos crentes das províncias romanas que estavam vivendo dias difíceis com falsos profetas, que questionavam a aparente demora na volta de Cristo. Porque de uma certa forma estava desmotivando os crentes a permanecerem fiéis, muitos já desanimados, acomodados e vivendo como se Jesus não fosse voltar. Esses falsos profetas diziam: onde está a promessa da vinda de Cristo? Porque desde quando os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que eles estavam dizendo aqui? Jesus vai voltar mesmo? Haverá uma segunda volta? Cristo vem mesmo? Porque as coisas continuam do mesmo jeito, desde a criação, desde que nossos pais dormiram lá na criação, desde que o pecado do homem na criação, tudo continua do mesmo jeito. Tudo continua, as maldades continuam as mesmas, os pecados continuam as mesmas, e às vezes, na nossa visão, eles vêm piorando ano após ano. Como assim? Cristo vai voltar mesmo? E por que demora tanto? Ele vai voltar? E Pedro nos mostra que eles faziam isso porque eles não conheciam a palavra de Deus. Eles não sabiam do que eles estavam falando. Porque se eles parassem para pensar, eles iam entender que Deus já havia punido a humanidade com um castigo. As coisas não eram as mesmas desde os primórdios. Deus já havia mandado o dilúvio e a humanidade já tinha sido extinta. Então não era. E Deus promete, há uma promessa de que quando Jesus voltasse, seria um novo tempo. E que não seria mais com água, mas que seria com fogo. Existia uma promessa. Mas eles não sabiam, aqueles falsos profetas que não conheciam a palavra do Senhor, eles eram ignorantes. Não conheciam a Deus e as Escrituras. Não sabiam que o juízo de Deus viria sobre eles e sobre aqueles que o seguiam. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que Deus está esperando o arrependimento das pessoas. E que quando Ele voltar, muitos serão indesculpáveis e não terão uma segunda chance. O que não é diferente de hoje. Muitos de nós vivemos como se Cristo não fosse voltar. Até cremos que Ele virá. Mas já se passaram mais de 2000 anos. Será? Será que Ele vai voltar mesmo? Será que Cristo voltará? Não. Eu vou deixar para pensar sobre isso depois. Eu tenho muito tempo ainda. Cristo não voltou até agora. Ele não vai voltar agora, não. Vamos aproveitar a vida. Vamos curtir o que é bom. Vamos viver os nossos momentos. E aí, nós investimos muito mais nesse tempo presente do que na eternidade. Planejamos a nossa carreira, a nossa aposentadoria, o futuro dos nossos filhos. Planejamos a nossa vida como se aqui fôssemos viver eternamente. E tantas outras coisas a gente vai planejando, vai colocando como a prioridade nas nossas vidas. E nos esquecemos que Jesus voltará, que Deus cumprirá a sua promessa. E que essa esperança, ou seja, a sua volta, deve transformar a maneira que vivemos hoje. Que devemos nos preparar para o encontro com Deus. E é isso que Pedro nos mostra no final da sua carta. Que a esperança da volta de Cristo não deve gerar medo ou especulação, mas uma vida de crescimento espiritual.
Ele nos mostra, na prática, como deve ver alguém que espera a volta de Jesus. E é sobre isso que falaremos um pouquinho, brevemente, 5 minutos, né, pastor? Essa noite. Como deve viver alguém que espera a volta de Jesus? Como? Como deve viver alguém que espera a volta de Jesus? Crescendo na fé e vivendo com os olhos na eternidade. Aquele que espera o Senhor Jesus, que crê que Ele voltará, vive crescendo na fé e vivendo com os olhos na eternidade. E como podemos crescer na fé? Em primeiro lugar, crescemos na fé quando a nossa esperança está firmada na promessa de Deus. E é isso que nos diz os versículos 13 e 14. Nós, porém, segundo a sua promessa. Que promessa? Que promessa é essa? Ele mesmo responde: de um novo céu e de uma nova terra. Essa é a promessa para cada um de nós que cremos que Cristo voltará. Tudo isso aqui vai passar. Tudo. Mas haverá um novo mundo, novos céus e nova terra. Tudo será derretido pelo fogo. O nosso carro do ano, a nossa casa perfeita, tudo. Precisamos entender e nos lembrar que a segunda volta de Cristo marca o fim deste mundo. E para aquele que não crê nessa promessa, isso é motivo de pânico, de pavor, de medo. Mas para nós, crentes, é motivo de júbilo. Porque aquele que crê na promessa tem a certeza de que Cristo já veio, já morreu por ele, já pagou um alto preço na cruz, já foi justificado nele. E sabe que ele voltará somente para o buscar, para o levar para o novo céu e a nova terra. Amém. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Enquanto o mundo será purificado no juízo de Deus, os cristãos aguardam algo completamente novo. Crescemos na fé quando a nossa esperança está firmada nas promessas de Deus. Nossa esperança não está baseada nas circunstâncias, nem em provisões humanas, ela está baseada na palavra de Deus e na sua promessa. A Igreja de Cristo vive olhando para frente, na certeza de que haverá um novo céu e uma nova terra. Essa esperança muda, ou deveria mudar, completamente a nossa maneira de viver. Devemos viver aguardando essa promessa. Pedro ainda diz: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Quem espera Jesus procura viver preparado. Não porque deseja a salvação, mas porque já é salvo. A santidade é uma consequência da esperança firmada em Cristo Jesus. E ele continua: empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, o crente que vive pela fé dedica-se intensamente à busca por uma vida reta, mantém-se fiel aos princípios bíblicos, como uma noiva que se prepara para a chegada do seu noivo. Temos vivido em uma sociedade que nos ensina a viver apenas para o presente, mas nós devemos viver olhando além desta vida. Quem acredita que Jesus voltará, escolhe melhor o seu tempo, seus recursos, seus relacionamentos e a sua própria vida. Nossa esperança na vida eterna determina o nosso comportamento. Mas em segundo lugar, Pedro ainda nos fala
que crescemos na fé quando entendemos que a demora aparente de Deus é a misericórdia dele sendo aplicada em nossas vidas. Pedro diz: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. A aparente demora da vinda de Cristo não é o esquecimento da promessa, mas um ato de misericórdia de Deus. Os falsos profetas reclamavam da demora da volta de Cristo. Parece que ele está demorando, mas Deus está sendo paciente, longânimo com o seu povo. Ele quer que seu povo aprenda, ele quer que seu povo cresça. Cada novo amanhecer revela a graça de Deus, nos oferecendo uma nova oportunidade para nos santificarmos, buscarmos mais a Ele, termos mais intimidade com Ele. O lugar de crescermos na graça e do conhecimento, de aprendermos, é aqui. Por isso estamos vivos após a nossa conversão. Não espere chegar no céu para ser santo. A santificação começa aqui e faz parte do processo da salvação. Algumas pessoas recém-convertidas dizem: por que o Senhor não me leva logo? Eu já estou salvo mesmo. Por que eu tenho que passar por tanta tribulação, por tanta dificuldade? Por que o Senhor me leva aos céus logo? Mas é aqui que somos provados, experimentados, testados, tentados, amadurecidos, lapidados, para que cresçamos, para que experimentemos um novo céu, uma nova terra. E é por isso que Cristo ainda não veio. Ele espera que a sua igreja cresça, amadureça, aprenda a entrar na glória, para que possa entrar na glória, preparados e amadurecidos. E entendemos o quanto Deus tem sido longânimo, paciente, misericordioso conosco. Só entendemos quando estudamos a sua palavra. Pedro diz aos crentes daquela época: estudem as cartas de Paulo, busquem a palavra de Deus, sejam fortalecidos, cresçam na palavra, porque aqueles que questionam a volta de Cristo o fazem por não conhecerem e distorcem as Escrituras para justificar os seus pecados. Mas nós, muitos de nós, temos sido deixado de lado, temos deixado de lado a promessa, porque não conhecemos o Deus ao qual servimos. Ele diz mais: as Escrituras têm partes difíceis, estão sendo mal interpretadas e sendo aceitas por aqueles que a estudam, que não estudam. Se o próprio Pedro estava dizendo que as Escrituras são difíceis, quem dirá nós? Por isso precisamos estudar a palavra, precisamos conhecer o Deus ao qual nós servimos. Só podemos analisar, combater o falso profeta, aquele que vem ensinando coisas erradas, quem conhece o verdadeiro Deus, quem conhece as Escrituras. Só pode combater a falsidade quem conhece a verdade. Tem gente crendo sinceramente em uma mentira. Mas o que salva não é a mentira, é a verdade. Infelizmente, tem muitos crentes crendo em mentiras. E infelizmente, vou dizer igual o pastor Hernandes Dias Lopes, o inferno está cheio de crente que viveu a vida inteira crendo em uma mentira. Porque o que salva é a verdade. E mais, crescemos na fé quando entendemos que a demora de Deus é a sua misericórdia para conosco, porque ainda há vidas a serem alcançadas. Nossa missão continua enquanto Ele não volta. Devemos pregar as boas novas. Há muitas vidas sedentas. Precisamos cumprir o ID do Senhor. Devemos aguardar ansiosamente o céu, sim.
mas precisamos pregar o Evangelho. Como nos diz, se nós voltarmos ao capítulo anterior, nesse mesmo capítulo, no versículo 12, nós vemos, Pedro nos diz, devemos esperar a volta de Cristo, mas podemos apressar a sua volta. Como? Pregando o Evangelho. Antecipamos a volta de Cristo quando ministramos a palavra do Senhor a outros. Crescemos na fé quando entendemos que a suposta demora de Deus é a sua longanimidade, a paciência, a sua misericórdia para conosco. E defendemos essa verdade quando estudamos a sua palavra, quando estamos firmados nela. Ele nos dá a oportunidade para arrependimento, para nos voltarmos para Deus e para pregarmos o Evangelho. Se Deus ainda nos concede vida, é porque ainda há obra para ser realizada. Ainda há pessoas para evangelizar. Ainda há pecados para abandonar. Ainda há comunhão para ser restaurada. Mas Pedro continua. Crescemos na fé, com os olhos na eternidade, quando permanecemos firmes em Cristo. Primeiro, ele diz, acautelai-vos. Ou seja, sejam precavidos, fiquem atentos, protejam-se para que não sejam enganados, vigiem. Existem falsos ensinos, existem vãs filosofias, existem falsas ideologias, existem inúmeras coisas que distorcem a verdade e nos afastam da promessa. Quem para de vigiar começa a cair lentamente, quase sem ver. É uma verdade dita de forma errônea, é uma mentira bem dita, o que tem? Todo mundo faz, por que eu não posso? Eu acho que a palavra de Deus não dá abertura para achismos. A palavra de Deus é a verdade e temos que estar firmados nela. São pequenas coisas que vão adentrando a nossa vida e vão lentamente mudando a nossa rota. Vai esfriando a nossa fé e nos afastando da promessa. Crescemos na fé quando permanecemos firmes em Cristo. Por isso Pedro nos chama de volta. Ei, você! Você que entende a promessa. Você que entende o sacrifício de Cristo na cruz. Você que entende, que sabe quem você era e quem é você hoje. Você, homem, mulher, criança, jovem, que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa palavra é para você. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça significa depender mais de Cristo. Significa compreender que tudo que somos vem da graça. Quanto mais crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, nos tornamos mais humildes, mais empáticos, amamos mais, servimos mais, perdoamos mais, nos parecemos mais com Cristo. Pedro nos lembra que nossa esperança está na promessa de Deus. Nossa missão continua enquanto Ele não volta. Nosso chamado é crescente e contínuo. A vida cristã é uma caminhada constante de amadurecimento. Amadurecemos quando oramos, falamos com Deus, nos deleitamos na Sua palavra. Deus fala conosco. Renunciamos muitas vezes a nós mesmos e às nossas vontades, ou seja, obedecemos os seus preceitos. Tudo isso faz parte do processo de crescimento que está realizando em nós e assim somos fortalecidos nele. Crescemos na fé, vivendo com os olhos na eternidade quando a nossa esperança está firmada na promessa de Deus. Quando entendemos que a demora de Deus, da volta de Cristo, é a misericórdia de Deus em nós. Quando permanecemos
firmes em Cristo. Que a nossa oração nesta noite seja: Senhor, queremos crescer na graça, crescer na fé e viver cada dia mais preparados para o teu glorioso retorno. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.